Bom dia a todos. Vamos começar esta audição, neste caso, dos subscritores da petição 36/15, petição contra o despejo das casas de função dos bairros dos estabelecimentos prisionais. Só para informar a grelha de tempos, portanto, os senhores peticionários terão direito a uma intervenção inicial de 10 minutos e a que depois segue as intervenções dos grupos parlamentares para 4 minutos cada um e depois, na parte final, depois das perguntas das senhoras e dos senhores deputados, terão direito novamente a uma intervenção final de 10 minutos. Portanto, também para aqui cumprimentar os presentes, não é? Em nome dos peticionários, nós temos aqui presente o senhor Rui Jorge Monteiro Correia, o primeiro subscritor, o senhor Mateus Gonçalves Dias e a senhora vice-presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Carla Rodes, é isso, não é? Então passava a palavra aos senhores subscritores da petição para a intervenção inicial de 10 minutos, está bem? Uma vez, obrigado por nos receberem. A situação é o seguinte, portanto, nós fizemos esta petição, este baixo-assinado, que resultou, como os senhores deputados devem saber, de um ofício que o Sr. Diretor-Geral, ex-Diretor-Geral de Serviços Prisionais, enviou para os reformados que ocupam casas de função a nível nacional. E o que nós queremos dizer é que o princípio está correto em termos de casas de função. Elas são ocupadas por guardas prisionais, porque nós temos a obrigatoriedade de residir em casas de função junto aos estabelecimentos prisionais. E depois devemos largar as casas quando terminamos a nossa função, quando somos reformados. O princípio está correto. Mas o que é que se passa? Passam-se aqui coisas que nós queremos dar a conhecer, denunciar, para que as pessoas que têm poder decisório, portanto, compreendam a nossa posição. O que é que acontece de facto? O que acontece de facto é que o Estado, há muitos anos, pelo menos há 35 anos que eu conheço pessoalmente, gera sim as casas de função, este património todo que é entregue às casas aos guardas prisionais em estado miserável. Eu sei que nesta comissão é difícil eu poder mostrar umas fotografias que eu tenho aqui no meu telemóvel, numa casa de função que foi entregue este ano, 2022, em janeiro, para se ver o estado. Eu tenho aqui um termo de entrega e tenho aqui um contrato, portanto, um orçamento de uma casa que neste momento está a ser remodelada por um guarda prisional em que lhe foi dada uma casa em mísero estado, que em ver estas fotografias fica abismado, e então tem que fazer obras que são extremamente avultadas, estamos a falar para mais de 100 mil euros, em que os guardas prisionais têm que fazer estas obras. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o Estado, portanto, a lei prevê que haja esta possibilidade de atribuir casas de função e depois serem restituídas, mas o Estado também é obrigado, quando dá por concurso por uma casa de função, portanto, avaliar a casa de função se está ou não em condições para ser habitada e não cumprem a lei. Não cumprem a lei, não fazem, portanto, põem as casas a concurso e depois as casas são entregues, como eu disse, em mísero estado. Posso dizer que até com falta de saneamento básico. E eu estou a dizer isto porque nós temos provas desta situação. E o que é que acontece? Acontece que nós, guardas prisionais, fazemos investimento nestas casas de função, como digo, em quantias muito avultadas, e nós estamos a falar aqui numas obras quaisquer, estamos aqui a falar em obras extraordinárias que compete portanto, a quem é responsável pelo património, estou a falar concretamente no ICFES, em que tem a obrigatoriedade de fazer todas estas obras extraordinárias e não as faz. E tem havido ao longo destes 35 anos, pelo menos, e estive a falar aqui com o Rui, que é mais antigo no serviço que eu, há entre 40 a 50 anos, tem havido aqui este acordo tácito, digamos, este acordo sem nunca combinarmos este acordo, que é, as casas são atribuídas, fazem obras e depois as pessoas mantêm-se a ocupar estas casas até a fim de vida. Então, tem acontecido isso. E então, nós temos feito as obras e agora fomos confrontados pela primeira vez com este ofício que criou e está a criar aqui muito alarido e inquietação nas pessoas. Estamos a falar em pessoas também, temos pessoas muito idosas, viúvos e viúvas, e está a criar aqui, portanto, toda esta instabilidade, portanto, neste grupo de pessoas. E, portanto, perante esta situação, qual é o nosso entendimento? Se se faz um investimento nas casas avultado, também está-se
portanto, sempre interiorizámos que este investimento nas casas seria um investimento para a vida, que era, portanto, nós termos a casa de função até ao fim da nossa vida, até ao último do cônjuge, portanto, falecer. Também quero ressalvar aqui uma situação. Nós temos conhecimento que existem casas de função que não estão a ser ocupadas por funcionários, por filhos e por outros familiares. Nestas situações também queríamos deixar bem claro que nós somos completamente contra estas situações. Essas situações têm que ser resolvidas. Agora, para ex-funcionários que ainda estão vivos, ou as viúvas ou os viúvos, portanto, qual é o nosso entendimento? Devido haver aqui uma alteração legislativa, porque agora nós já tivemos uma reunião no Ministério da Justiça, toda a gente nos tranquilizou, já tivemos uma reunião por telefone, digamos assim, que o ICFES, toda a gente nos tranquilizou, que não vai haver despesa, não vai haver nada, portanto, tudo isso. Mas o que é certo é que, formalmente, nós não temos nada. Agora podemos estar todos a pensar que isto fica resolvido, mas daqui para o ano, daqui a 2 anos, não interessa, esta situação vem ao de cima outra vez. Portanto, o que nós queríamos, portanto, com esta abaixo-assinado, o que nós gostaríamos era de sensibilizar que a Assembleia da República, os seus deputados, naquilo que nós entendemos que seria justo, era, portanto, haver uma alteração legislativa para que os elementos, os guardas prisionais que ocupam casas de função, que façam obras, estas obras avultadíssimas, que houvesse uma alteração em que nós pudéssemos ficar nas casas até ao fim das nossas vidas. Portanto, no fundo, era isto que nós pretendíamos. Porque, como eu disse atrás, há situações aqui que são da responsabilidade do serviço, do Estado, que gera o património, que não faz estas obras, e depois nós substituímos ao Estado, e agora, quando nós temos a nossa vida, quando nós fizemos investimentos, estamos no fim, chegamos ao fim da carreira, já temos alguma idade avançada para podermos fazer investimento noutras casas, não temos condições para o fazer. Portanto, é que nos deixem ficar até ao fim, portanto, da nossa vida. Isto, em termos gerais, era isto que nós gostaríamos de... Portanto, viemos aqui dizer. Rui, queres dizer alguma coisa que me faltou aqui? Bem, muito obrigada. Não utilizaram o tempo todo, mas também terão a oportunidade novamente de intervir no final da ronda das questões. Eu também passava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Presidente do Grupo, em exercício, Sras. e Srs. Deputados e, em particular, Srs. Peticionários por terem vindo e muito obrigado por estarem connosco. Eu vi a petição, verifiquei realmente estas questões, que são questões, eu diria já mais para além da questão que referiu, da questão dos investimentos, algumas delas de caráter humanitário, porque estamos a falar de pessoas que, mesmo não tenham feito investimento, estão numa situação periclitante, porque têm uma idade avançada ou porque têm algum tipo de doenças ou de incapacidades, e mesmo até a referência que fazem à impossibilidade ou à dificuldade de hoje em dia conseguirem encontrar uma casa a preços razoáveis junto de Lisboa, juntas aqui da área onde efetivamente residem. E, de facto, é de sensibilizar estas questões e mais, colocando também em causa que há cerca de 10 anos que não tem havido notificações para a desocupação e, portanto, só agora é que tem havido. Mas, por outro lado, também recebemos informação do Ministério da Justiça de que este assunto está a ser devidamente tratado e que os senhores foram recebidos, eu tenho aqui mais ou menos as datas, em 5 de setembro e em 16 de agosto. Porque a notificação era para a desocupação em agosto, havia uma notificação para esse efeito. E toda a informação que nos é dada pelo Ministério da Justiça é exatamente nesse sentido, é no sentido de que o IGF está a analisar a situação, há de facto um grupo de trabalho para verificar as questões que o Sr. Peticionário referiu, nomeadamente sobre aquelas questões que já não são ex-funcionários, nem viúvos, nem viúvas, que estão efetivamente a ocupar as casas e que nessas se verifique eventualmente uma verdadeira irregularidade, mas também há que analisar a questão humanitária, mas em todas as outras situações nada será feito sem antes
uma análise sem antes a verificação das circunstâncias em que cada uma das pessoas está a ocupar a casa. Nomeadamente, também pela informação e pela nota que nos foi dada, há já contactos com o IRU e com outras entidades, nomeadamente câmaras municipais, no sentido de, caso não seja possível manter a casa, por alguma razão, também não deixar as pessoas numa situação realmente de alguma dificuldade, até porque durante anos e anos serviram o Estado português e, portanto, não se concebe essa questão. É para mim realmente uma novidade e fico surpreso com o facto de o Estado, neste caso os vários governos, não terem vindo a tratar das casas como deve ser e entregá-las em devidas condições e terem que ser os próprios que supostamente, e pela informação que também me é dada, pagam uma renda, para além portanto, do valor das obras que são efetuadas, pagam também uma renda. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que está sensibilizado para estas questões e que fará, junto do Ministério da Justiça, tudo o que for necessário para que estas situações se resolvam. As questões relacionadas com a situação que coloca, teria que ser analisada a possibilidade de uma alteração legislativa para o efeito da manutenção, mas teria que ser algo também muito, eu diria, cirúrgico, tendo em consideração que isto é algo que afeta não só aqui os peticionários que agora aqui estão, nomeadamente do estabelecimento prisional de Monsanto, mas também de todo o país. Portanto, estas casas de função são atribuídas a todos os funcionários por todo o país e também, pela própria petição, verifico que alguns casos já foram, por assim dizer, resolvidos. Há aqui um caso que supostamente também deixaram as coisas ficar como estavam, não levantaram qualquer problema aqui em Lisboa, ou, pelo menos pela petição, há aqui uma indicação de que suspensão imediata da ação de despejo de casas da função da Guarda Nacional Republicana no pátio da Quintinha. Isso é relativo à governo de 2015. Pois, exatamente. E, portanto, isso foi resolvido, ou pelo menos foi suspensa essa imediata ação de despejo. E, portanto, por isso é que eu digo que houve já uma situação nesse sentido e tudo se tem encaminhado desde 77, aliás, com uma famosa referência do Sr. Ministro dizendo que as casas seriam para a vida. Desde aí as coisas realmente têm sido resolvidas e, pelo conhecimento que também vou tendo, não tem havido despejos, não tem havido efetivamente essa situação e é nesse sentido que iremos então trabalhar. Agradecer mais uma vez a vossa presença, do Sr. Rui Correia e do Sr. Mateus Dias e da Sra. Vice-Presidente da Junta de Freguesia e naturalmente que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar está sensibilizado para esta questão e irá naturalmente tentar, junto do Grupo de Trabalho também, exercer a sua influência para que as situações sejam resolvidas. Eu, antes de resposta também, sei que os Srs. Deputados irão, eu tenho que ir ali à 14ª Comissão fazer uma assinatura e volto já. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, cabe-me a mim intervir em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Em primeiro lugar, cumprimentá-los. Ouvimos com atenção aquelas que são as vossas preocupações e estamos sensíveis para a vossa causa, até porque achamos que o Estado tem esse dever para convosco, dado o serviço que dedicaram ao Estado e também a obrigação que também decorre ao Estado da conservação daquele que é o seu património, que pelo que vocês que acabaram de reportar, não está a ser devidamente acautelado. Se calhar colocaria aqui algumas questões para tentarmos balizar melhor a questão de uma eventual alteração legislativa, sendo certo que, pelo que percebemos aqui, a suspensão da intenção da ação de despejo é já um reconhecimento da parte do Ministério da Justiça da vossa justeza, daquelas que são as vossas preocupações. Perceber, para além da vossa situação em concreto, quantas pessoas é que estão em idêntica situação no vosso bairro, digamos assim, junto do estabelecimento prisional de Monsanto? Quais são os valores de renda que estão a pagar? Que valores de obras estão a ser despendidos por cada um de vós? E também perceber se, noutras partes do país, se há a mesma situação ou não.
porque isso também era bastante relevante para a ponderação de uma eventual iniciativa legislativa, saber se têm conhecimento de outros colegas noutras partes do país que têm as mesmas dificuldades do que vós, no sentido de terem que despender importâncias avultadas para a conservação e para a substituição do Estado. O que tem vindo a ser dito também a esses vossos colegas, se a argumentação da parte do Ministério da Justiça também é a mesma, e também perceber nas reuniões que vocês tiveram, quando foram recebidos, o que efetivamente foi visto transmitido como compromisso do atual Ministério em relação à vossa situação e quais são as expectativas que têm na forma como esta situação eventualmente venha a ser resolvida. Da parte do grupo parlamentar também do PSD, total disponibilidade para acompanhar esta situação e para fazer a pressão necessária junto do Governo para que a vossa situação seja efetivamente resolvida e para que não tenham que andar neste sobressalto de estar a receber comunicações sempre com o Governo muda ou sempre que dentro do próprio Governo há uma remodelação, que haja o outro entendimento que ponha em causa a vossa estabilidade que tem que existir, porque partimos do princípio que o Estado é e deve ser uma pessoa de bem e a sua palavra deve ser cumprida, e a palavra que aqui foi referida historicamente foi que a casa seria para a vida e, portanto, se assim foi, esse compromisso tem que ser devidamente acautelado e salvaguardado para que não tenham que andar nesta preocupação constante. Eu passava, entretanto, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, peço desculpa, Pedro Pinto do Chega. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar os colegas deputados também. Cumprimentar também os senhores aqui presentes, Rui Correia, Mateus Dias e a Sra. Vice-Presidente da Junta de Freguesia de Benfica. Agradecer a sua presença. É importante também que a Junta de Freguesia esteja ao lado destas pessoas e é importante também a sua presença aqui, portanto agradecemos também isso. Bom, dizer que é um tema que estou em consonância com os meus colegas deputados, é um tema que tem que ser resolvido, porque estamos numa altura, numa fase da vida, que pessoas que já deram tudo ao Estado português, que lutaram sempre pelo Estado português e que agora vêm-se abraços com uma situação que é extremamente desagradável. Isto não pode realmente acontecer. Eu, por vezes, sinto que no nosso Estado e nos nossos governos existe uma falta de bom senso e até de sensibilidade em relação aos problemas reais das pessoas. Porque isto, se houvesse gente no terreno, se houvesse uma discussão real sobre o que é que se está a passar, isto nem chegaria a ser um problema, porque a situação seria facilmente resolvida. Portanto, há uma coisa que é importante que os senhores disseram, que é ver quem é que está a ocupar ou não indevidamente essas casas. Isso é extremamente importante. Se as casas estão a ser já ocupadas por filhos ou netos ou isso, já é uma coisa que não tem nada a ver com aquelas pessoas que realmente precisam daquelas casas, que realmente foram elas que fizeram obras naquelas casas, gastaram algumas centenas de milhares de euros nessas obras, e que esperavam que essa casa fosse para elas até ao fim da vida, que é o que fazia lógica e o que fazia sentido. Nós, em relação a isto, nós metemos a dignidade humana muito à frente do resto. O Estado português pode claramente entregar estas casas às pessoas. As pessoas merecem ficar nestas casas até ao fim das suas vidas, porque foram elas que trabalharam para isso, foram elas que lutaram para que as casas tivessem como estão hoje, e houve aqui uma frase que a mim me chocou particularmente, foi quando disseram que formalmente não temos nada, e esta é a grande realidade, os senhores formalmente não têm nada, e isso é aquele sentimento mais desagradável que o cidadão pode ter, é saber que lutou uma vida toda, que investiu o dinheiro naquela habitação e que formalmente não tem nada. Bom, preocupa-me também as datas que o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, deu aqui, que os senhores foram recebidos a 16 de agosto e a 5 de setembro pelo Ministério da Justiça. Mas desde setembro, nós estamos já em dezembro. Ou seja, e os senhores continuam à espera que chegue à vossa casa uma carta de despejo. Porque não está resolvida a situação, não se sabe se a situação vai ser resolvida de uma maneira ou se vai ser resolvida de outra. E isto é preocupante, isto deixa-nos preocupados. Porque as pessoas não podem estar à espera. Cada vez que veio o correio, e que, olha, vem a carta de despejo ou não vem a carta de despejo. É um sentimento quase de impotência das pessoas e nós percebemos perfeitamente isso. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós também já vos tínhamos recebido enquanto grupo parlamentar e percebemos a vossa
tudo o que os preocupa, e há uma pergunta que eu gostaria de fazer, é quantos agregados é que estão, no caso concreto do bairro do estabelecimento prisional de Monsanto, estamos a falar de quantos agregados familiares ou de quantas casas é que estão nesta situação? E também, o que é que acham do esclarecimento que foi prestado pelo Ministério da Justiça nas reuniões que tiveram, se acham que a solução vai ser resolvida em breve, já devia ter sido resolvida, ou se prevê que mais dia, menos dia, será assim resolvida. Se acharam que houve abertura da parte do Ministério da Justiça para isso. E depois, se arranjar entre uma solução entre o IRU e outras entidades, se é suficiente para resolver o vosso problema também. Quero-vos dizer também que hoje mesmo, aliás, este projeto de resolução já estava feito, mas vai dar entrada hoje mesmo, até por um motivo simbólico dos senhores estarem aqui. O nosso grupo parlamentar vai entregar um projeto de resolução sobre a suspensão do despejo das casas de função do Ministério da Justiça, adscritas ao Corpo de Guarda Prisional, no bairro contíguo ao estabelecimento prisional de Monsanto, em Lisboa. Portanto, este projeto de resolução vai dar entrada hoje. É uma ajuda que nós tentamos também vos dar aos senhores, porque esta situação tem que ser, é condenável, é lamentável, inclusive, e as pessoas não podem ficar com o coração nas mãos todos os dias à espera que saiam ou não de casa. Portanto, mais uma vez, da nossa parte, tem a nossa solidariedade, tem o nosso apoio, tem o nosso contributo, o nosso trabalho, e eu creio que todos os grupos parlamentares aqui presentes, infelizmente só estão aqui 4 grupos parlamentares, mas todos aqui presentes, acho que temos que tratar deste assunto de uma forma digna, porque o que está aqui em causa são pessoas já com uma idade, e são pessoas que não merecem estar no fim das suas vidas, ou a caminhar para o fim das suas vidas, e com o coração nas mãos por causa disto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Alma Riviera, do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, gostaria de vos cumprimentar, agradecer também a exposição que fizeram sobre a situação, que nós também já tínhamos tido contacto e já conhecíamos, mas gostaria de manifestar a nossa solidariedade, porque isto é um anátema que está sobre a cabeça das pessoas e uma situação difícil, sabermos que podemos ficar sem as nossas casas e, portanto, queríamos manifestar também através de vocês a nossa solidariedade com todos os moradores vítimas deste processo de despejo. Nesse sentido, procurámos envolver e comprometer o máximo possível de entidades e de forças políticas também através da apresentação de uma moção na Câmara Municipal de Lisboa e também na Junta de Freguesia de Benfica, exatamente para dar força também e dar mais suporte a esta necessidade. Desde logo gostaria de colocar aqui vários aspectos que julgo que são importantes. Um é que, de facto, essas casas foram entregues sem estarem nas perfeitas condições. E, portanto, se um senhorio tem essa obrigação, as casas de função não são diferentes, até porque decorrem de uma obrigação profissional. E essas casas precisaram de obras e benfeitorias para que pudessem, de facto, estar habitáveis. Depois, porque temos um problema, para além desse, que inviabiliza qualquer outra solução, que é o preço da habitação, que é incomportável para qualquer trabalhador em Portugal. E, portanto, uma pessoa, e esse parece-me que é o maior falhanço de política pública que pode existir, é uma pessoa trabalhar e não ter dinheiro sequer para ter um teto, trabalhar ou ter trabalhado a vida toda e não ter dinheiro para pagar um teto. Algo tão simples numa sociedade que se diz tão evoluída. E depois porque não existe oferta de habitação pública que pudesse de alguma forma contribuir para equilibrar isto e porque as pensões também são uma miséria. Portanto, uma pessoa também nessa sequência não tem alternativas. E, portanto, aquilo que achamos que se deve fazer e a nossa recomendação, ou a nossa perspectiva é que se deve, de facto, suspender o processo de despejo e defendemos uma solução em que as pessoas possam ficar até ao fim da sua vida, portanto, uma solução natural, enquanto arrendatários destas casas, que se faça efetivamente um processo de regularização da situação, isso entendemos que é natural, que seja razoável, tendo em conta que há aqui uma abstenção de uma das partes de exigir a sua contrapartida, e, portanto, que não é imputável aos atuais arrendatários e, portanto, entendemos que se deve encontrar uma solução deste tipo. Agora, também nos parece, e era a pergunta que tinha, mas de certa forma também já foi aqui avançada pelos senhores, que é a ideia de que é preciso que fique alguma coisa, um compromisso, algum elemento que dê segurança às pessoas, porque senão é aquilo que aqui colocou. Nada nos garante que não muda
não muda o governo, não muda a direção-geral, não muda, enfim, nós sabemos como é que estas coisas funcionam e que tudo isto caia por terra e, portanto, era importante que essa segurança ficasse cristalizada em algum elemento com valor jurídico. Muito obrigada. Muito obrigada. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Francisco Oliveira. Só antes de passar a palavra, penso que podemos fazer aqui um balanço daquilo que foram as intervenções até o momento, no sentido de que parece que há aqui uma unanimidade em torno, em primeiro lugar, da justeza da vossa reivindicação, em segundo, da necessidade de acautelar a suspensão da ação de despejo de forma escrita, não é? Para haver aqui alguma segurança naquilo que vai acontecer. E terceiro, parece que todos os grupos parlamentares vão procurar encontrar uma solução para que a vossa situação seja resolvida. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado Francisco Oliveira e depois terá lugar a vossa intervenção final também de 10 minutos. Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Eu não querendo abusar, até porque os colegas já falaram de colocar as questões, eu não quero colocar a questão. Quero única e exclusivamente dar aos senhores peticionários a informação, pelo menos que nos foi transmitida pelo Ministério da Justiça, para, no fundo, acalmar eventual alarme que possa suscitar toda esta situação. Não sei se foi isso que foi dito pelo Ministério da Justiça, e uma das questões que já se verificou é que o despejo seria para agosto, foi suspenso por os vistos e, portanto, a indicação era realmente essa de que seria para agosto, pelo menos é o que vem na petição, e até à data nada se verificou e não se vai verificar antes de que o grupo de trabalho, juntamente com os senhores, encontrem uma solução. E, portanto, a ideia, no fundo, é dar aqui uma perspectiva de paz e de calma antes de que alguma situação seja resolvida, porque, na verdade, a ideia é, juntamente com as entidades envolvidas com a DGRSP, portanto, a Direção-Geral e o Ministério da Justiça, há que encontrar uma solução e, portanto, não haverá despejos. Esta é a garantia que nos foi dada, pelo menos por escrito, por parte do Ministério da Justiça. Portanto, de dar aqui uma noção de calma e de que não haverá despejos até que se encontre uma solução que seja justa para ambas as partes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passava a palavra aos senhores subscritores para a intervenção final. Muito obrigado. Vou tentar aqui fazer alguns esclarecimentos, mas antes disso queria dizer o seguinte. Portanto, nós, quando nos são atribuídas, todos os guardas prisionais recebem um subsídio de renda de casa e, por isso, está relacionado com a obrigatoriedade de nós residirmos junto aos estabelecimentos prisionais, peço desculpa, que é para interesse do serviço, e de maneira que nós, quando nos é atribuída, uma casa, nós deixamos de receber esse subsídio de renda de casa, mas o que é que acontece? Nós, além de deixarmos de receber o subsídio, pagamos uma renda que nos é descontada no vencimento sempre. Ainda o que é que acontece com estas rendas? Existe aqui ainda outra situação que eu queria referir, que tem a sua importância, obrigado, que é o seguinte: existem guardas prisionais aposentados que pagam renda, continuaram a pagar renda, e existem guardas prisionais aposentados que não pagam renda porque o serviço processa a uns e não processa a outros. Até nisto se demonstra aqui uma discrepância, para não utilizar aqui uma palavra um bocadinho mais agressiva. Portanto, até há estas situações. Agora, relativamente, nós quando fomos, e eu por acaso estive nessa reunião, porque eu estou aqui na qualidade de morador, eu ainda não recebi a carta porque eu ainda estou no ativo, mas tornei muito solidário com esta situação, porque é uma questão de injustiça, mas eu por onde vou estar também nesta situação. E eu não vim aqui para falar de mim, mas posso dizer que eu, no mínimo, já investi mais de 120 mil euros na casa que eu tenho de função. Mas, portanto, o Ministério da Justiça, de facto, nós tivemos uma reunião no dia 5 de setembro e, de facto, nós, em termos verbais, em termos de compromisso, mas não passou disso, e isso para nós não chega, tem que haver alguma coisa formal, um documento a dizer, nós não vamos executar. Nós sabemos que, em termos de prazos, já ultrapassaram esses prazos, quer dizer que não se irá fazer, mas nós não temos essa garantia porque, mesmo passando os prazos, o Ministério da Justiça pode acionar isto. A gente sabe que a lei prevê isso. Acreditamos que isto não vai acontecer, mas só isso não nos dá garantias, porque há muita gente que não acredita nestas coisas, quer ver um documento escrito. O que acontece? Em Monsanto há 17 famílias que foram notificados.
a média de idade são cerca de 75 anos, a média de idades. Mas eu posso dizer, porque devido a várias funções que eu desempenhei no Serviço Prisionais, eu conheço os serviços prisionais e conheço os serviços prisionais todos, de norte a sul e ilhas, e posso dizer que no Linhó, neste momento, há 7 casos, em Sintra, há muitos, em Sintra há 30 e qualquer coisa casos, pessoas que receberam cartas, portanto, Alcoente, Leiria, portanto, há muitas situações. E agora, não foi levantada aqui esta questão pelos senhores deputados, mas eu vou levantá-la, então, mas este ofício apareceu porque as casas que estão ocupadas fazem falta? Não. Em Monsanto, há 10 casas, tivemos ontem à noite e mais o Rui contá-las, em Monsanto há 10 casas que estão devolutas, que não têm ninguém. E porquê? É só lá ir. Nós gostaríamos muito que houvesse alguns deputados que fizessem uma visita acompanhado por nós. Há lá casas devolutas. Porquê? Porque as casas estão em miséria estado. E porquê é que estão em miséria estado? Porque alguém as ocupou em tempos, as pessoas saíram, ou porque faleceram, ou porque por opção de vida quiseram ir para a aldeia e foram lá habitar as casas. Essas casas ficaram devolutas. O que é que o Estado fez? Não interviu, deixou-as cair e estão lá em ruínas. Acontece isso em Leiria, em Alcoentre, em Sinta, no Linhó, em Paços de Ferreira, Santa Cruz do Bispo, Vale de Judeus, em todo o lado. É muito triste, qualquer cidadão, e eu acho que sou um cidadão mais ou menos, que estou atento a estas coisas, ver que o Estado não zela pelo património. Portanto, não é falta de casa. O ofício que o Dr. Rómulo, que eu conheço há muitos anos, o anterior diretor-geral, fez, portanto, não é por falta de casas, não há falta de casas, porque o Estado não faz obras. Se fizesse obras, havia muitas casas. Portanto, esta é a situação. De maneira que o que é que nós, e foi isso que foi dito, portanto, no Ministério da Justiça na reunião, é que gostaríamos que houvesse um ofício, um documento a revogar, portanto, o ofício do seu diretor-geral, dizer não vai haver despejo, mas não houve. Portanto, as pessoas estão sempre aqui. Ainda ontem me estava uma senhora a dizer, a minha vizinha a dizer, então, Sr. Mateus, amanhã vão lá, mas vai acontecer alguma coisa. Estão sempre preocupadas. Portanto, esta questão da solução também a ser o IRU permite-nos esta frontalidade, temos falar isto entre todos nós. Eu acho que a solução para nós aceitável, e eu não digo que será a única, porque também não depende de nós, mas temos essa obrigação de sensibilizar os seus deputados, é que esta situação pedir para bairros, depois de haver aqui uma solução de ir para estas casas sociais, é que também queríamos alertar para esta situação. Os guardas prisionais lidam toda a vida com um grupo de pessoas que são criminosos. Estão a cumprir prisão, são criminosos, cometeram crimes, uns mais graves, outros menos graves. E nós encontramos-nos sempre, mesmo na rua, e esses bairros a gente sabe que não é aqui a fazer aqui uma segregação desses bairros, nada disso, mas também é preciso haver esta sensibilidade de quem decide. Vamos meter agentes de autoridade que desempenharam toda a vida naqueles bairros onde muita gente vive lá. Portanto, queríamos realçar esta sensibilidade. Não é querer impor aqui a nossa vontade, é sensibilizar. E é preciso ter cuidado com estas palavras. Portanto, é sensibilizar os seus deputados também para estas particularidades. Não é a mesma coisa que meter guardas prisionais num bairro daquele tipo, ou meter outros funcionários que não têm esta ocupação durante a sua vida. E de maneira que, portanto, é a suspensão da execução dos despejos. O pagamento de rendas já falei. O compromisso do Ministério da Justiça é que iam ver da possibilidade de haver o tal documento a revogar. Até hoje ainda não houve nada, portanto não temos nada. Esta situação, quem está a ocupar as casas indevidamente, eu atrevo-me a dizer isso. Todos estão reformados perante a lei, estão a ocupar as casas indevidamente. Porque a lei o que diz é que 90 dias após a aposentação têm que sair. Por isso é que nós andamos nesta luta a sensibilizar tudo e todos para que vejam que esta situação, apesar de, à luz da lei, ser ilegal, mas no aspecto moral e em termos de até direitos de liberdade, portanto, esta proteção jurídica das pessoas vai também para além daquilo que é a lei. E esta sensibilidade, todos também queríamos que tudo isto fosse resolvido, fosse formalizado, de maneira a resolver esta situação. E formalmente nós investimos toda a nossa vida naquelas casas, preparámos aquelas casas para termos condições de habitabilidade. Eu sou das poucas pessoas que faço tudo por escrito para o ICFEJ, a dizer, façam obras aqui. Às vezes não me dão resposta, às vezes dão respostas passados um ano.
eu tenho isso tudo documentado, mas é sempre empurrar, como se diz, perdoe-me a expressão, empurrar com a barriga, não faz obras. Há 35 anos que eu não vejo obras a fazer em casa nenhuma e nunca fizeram. Portanto, não resolvem a situação. E nós, qual é a situação? É termos que fazer, não temos outra alternativa, temos que ir fazendo. E de maneira que, agora, ao fim da carreira, a gente a pensar que todos ficaríamos nas casas, somos confrontados com este ofício. Quantas casas estão a ser alvos de despejo? São muitas. O relatório, a informação que o Ministério da Justiça mandou, diz lá. Só que eu achei aqui uma coisa curiosa neste relatório, neste levantamento que este grupo de trabalho fez, é que no relatório não é referido quantas casas estão devolutas e sem ser ocupadas. Era bom que as pessoas, quando foram fazer esse levantamento, dissessem, mas o Ministério da Justiça tem estas casas que estão a ser ocupadas por gente indevidamente, 1000 e tal. Mas não diz nunca o relatório, mas existem 300 ou 400 ou 500 ou 1000 ou mais que estão devolutas e não estão a ser ocupadas por ninguém. É pena que às vezes estes grupos de trabalho não vão ao fundo da questão para avaliar todas as situações. A decisão do Ministério da Justiça, que me disse há bocado, e estou aqui a tentar responder às questões dos senhores deputados, portanto, a decisão do Ministério da Justiça é que, de facto, ficaram sensibilizados com esta situação, e no ICFES também, e que não iam fazer nada. Portanto, nós, em termos de diálogo, toda a gente compreende esta situação, toda a gente dá-nos razão, vamos lá, se é assim que se possa dizer, dá-nos razão, portanto, às nossas preocupações. E toda a gente nos disse que não iam fazer nada. Até agora não fizeram, mas, como digo, volto a referir, era muito importante que isto fosse passado por um documento que é para salvaguardar. Houve abertura para a resolução. Já aqui referi que a situação do IRU para nós não é situação, a questão dos bairros sociais não é, muito honestamente, porque achamos que podemos continuar a ficar nas casas, porque elas não fazem falta para ocupar outras pessoas. Há muitas casas, em Monsanto é como disse há 10, em Vale dos Judeus há muito mais, em Vale dos Judeus há 2 blocos que são quase todos desabitados, há lá dezenas e dezenas de habitações, em Alcoentra a mesma coisa. Portanto, não existem falta de casas, existem sim, é falta de casas em condições para ser habitadas. E o Estado, neste momento, o que é que está a fazer? Está a dar casas em mísero estado, e se fosse possível, no fim, não sei se é possível, eu mostrar aqui algumas fotografias, gostava de mostrar, tenho aqui o termo de entrega desta casa e um orçamento, e neste momento estão a ser executadas obras por um guarda, coitado. Ele e a família estão a fazer, eu nem posso dizer isto, mas vou dizê-lo, até estão a contribuir empréstimo para poder fazer obras. Isto é o que está a acontecer hoje. E de maneira que eu não sei se respondi a todas as perguntas, nem sei se há aqui espaço para nós. Há 35 pessoas envolvidas, são 17 Sim. formados, um total de Sim. mulheres é 35. Sim. Portanto, está aqui o Rui a dizer que, neste momento, em Monsanto, só em Monsanto estão envolvidos 35 pessoas que são alvo destes despejos e são 17 moradias. Portanto, era só isso. Não sei se respondi a tudo, não sei se há possibilidades de algumas perguntas que eu não tenha esclarecido ou que haja que eu possa... Não. Obrigada. Penso que terá respondido a todas as questões, pelo menos não vejo nenhuma senhora ou senhor deputada que pretender voltar a usar da palavra. E a grelha de tempos também esta foi cumprida. Em relação a eventuais elementos que tenha e que possa facultar, até o que sugerimos, para ficar sem embargo de poder exibir no seu telemóvel a todas as senhoras e os senhores deputados depois no fim desta audição, mas seria se calhar importante que fizesse chegar através de e-mail essas fotografias para que ficasse registado e pudesse também ser anexo ao relatório que vai ser elaborado no seguimento desta audição, porque vai ser elaborado um relatório com aquelas que são as vossas pretensões novamente e com o resumo daquilo que se passou nesta audição de hoje. Agradecer a vossa presença, naturalmente que dada a unanimidade em torno daquelas que são as vossas pretensões hoje, certamente todos os grupos parlamentares vão continuar o seu trabalho de pressão junto do Governo da República até que haja uma solução para a vossa situação. Agradecemos a vossa manifestação cívica e a vossa presença aqui no Parlamento também é muito importante para nós
podermos contactar e poder interagir convosco para melhor esclarecimento da situação que nos trouxeram aqui à Assembleia da República, e é essa a nossa função e o nosso dever, e vamos trabalhar para tentar fazer algo em relação àquela que é a vossa pretensão, e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença aqui na Assembleia da República. Obrigada.